Glória a Deus. Nós estamos ministrando a série Deus Procura, o que Deus procura, e hoje eu quero continuar esta série, e o tema da mensagem hoje é Deus procura uma fé sobrenatural. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Feche os seus olhos, ouve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, estamos diante da Tua presença, ansiando por mais do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, que cale o homem e fale o Teu Espírito Santo. Quebranta cada coração nessa manhã, como nós já temos experimentado aqui da Tua presença. Continua conosco, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os grandes homens da Bíblia, os heróis da Bíblia, como Abraão, Noé, Elias, Paulo, eles possuíam uma característica, um diferencial que os levava a realizar feitos extraordinários. Eles não eram pessoas especiais, eram pessoas como eu e você, mas uma coisa eles possuíam: uma fé viva, uma fé sobrenatural. O que é fé? Fé é uma convicção, fé é uma certeza. Hebreus 11:1 ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Então, isso é a fé segundo a Bíblia. Todo ser humano possui algum tipo de fé. Todo ser humano, aliás, possui uma fé natural, aquilo que é chamado de pensamento positivo. Então, eu tenho fé para sair na rua e que vai correr tudo bem. Eu tenho fé para sentar nessa cadeira e crer que ela não vai me derrubar. Amém? Não é errado pensar positivo. Nós não erramos em sermos otimistas. Isso é bom e até louvável. Mas esta é a fé natural. Mas existirão momentos em que vamos precisar de mais do que um pensamento positivo, mais do que uma fé natural. Existem momentos na vida que talvez, ou certamente, nós vamos precisar de um milagre. Amém? A fé natural nos levará até um certo ponto. Dali em diante, eu vou precisar de uma fé mais consistente, uma fé sobrenatural e bíblica. Conhece aquela passagem em que Jesus chamou Pedro para andar com ele sobre as águas? Pedro não falou assim: eu vou pensar positivo e vou andar com Jesus. Não, ele aplicou uma fé viva. Enquanto ele estava com a fé ativa, ele andou sobre as águas. Porém, em certo momento, a mente interferiu e ele afundou. Mas que ele andou, tá? Então, haverá momentos em nossa vida em que nós vamos precisar de um milagre. Situações, lutas, provações, enfermidades, que são um milagre. Talvez casamento, situação de vícios, dívidas, que são um milagre. Ainda bem que nós servimos a um Deus de milagres. Amém? E Deus quer operar milagres sobrenaturais. Para isso, Ele está em busca de uma fé sobrenatural e bíblica. E quem tem esta fé sobrenatural? Falei no início que todo ser humano possui uma fé natural, mas nem todos possuem a fé que Deus procura. 2 Tessalonicenses 3:2. Vai estar aqui na tela para você acompanhar. Se puder diminuir para mim ou desligar esse aparelho aqui, eu agradeceria. 2 Tessalonicenses 3:2.
Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. De quem é a fé? O que fazer para ter a fé verdadeira? Para ter a fé viva, é necessário nascer de novo. Todo cristão nascido de novo já tem dentro de si a fé sobrenatural. Quando eu recebo Jesus como Senhor, o autor da fé passa a habitar dentro de mim e a fé sobrenatural é implantada dentro do meu ser. Amém? Vamos ver isso na Bíblia, 1 João 5,4. 1 João 5,4 fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, toda pessoa que nasce de novo, recebeu uma porção dessa fé sobrenatural, e uma fé que pode crescer, diz a palavra. Uma fé que pode ser desenvolvida. Se nós nascemos de novo, há um poder dentro de nós para vencer toda e qualquer circunstância. Alguém recebe isso? Se nós nascemos de novo, há um poder dentro de nós para vencer toda e qualquer circunstância em nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é um Deus de princípios. Muitas vezes Ele quer fazer o milagre, porém Ele está procurando uma fé viva, uma fé sobrenatural sem a qual o milagre não vai acontecer. O pastor Cho, da Coreia, ele diz que a fé, ela dá substância ao milagre. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, em resumo, se você nasceu de novo, você já possui uma fé sobrenatural dentro de você. Amém? E você já entregou sua vida para Jesus? Diga assim bem alto, eu vou falar, você repete junto comigo. Eu tenho a fé, sobrenatural, dentro de mim. Aleluia. E como eu faço para liberar essa fé sobrenatural? Não adianta eu ter alguma coisa e não souber como liberar, como acessar, como acionar. Talvez a pessoa ela está morrendo, mas ela não consegue aplicar o remédio. Nós precisamos saber aplicar a fé que já está dentro de nós. Então, o primeiro segredo é que a fé sobrenatural, ela vem do coração. Muitos não alcançam o milagre, porque tentam alcançar a fé com a mente natural. Vamos ler Marcos 11, 23. Diz assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar na sua mente, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, muitas vezes nós achamos espiritual dizer assim: olha, vai dar tudo certo. Estamos orando, às vezes nem está, né? Mas você fica sabendo de uma situação, estamos orando. Talvez nem está orando nem nada, mas vai dar tudo certo. Ou às vezes até ora, mas sem convicção. Até ora, mas não de coração. Nos convencemos na mente, mas duvidamos no coração. E quando não acontece, a gente fala assim: foi a vontade de Deus. Queridos, muitas vezes vai ser vontade de Deus mesmo o resultado, mas pode ser que Deus não tenha encontrado a substância, Deus não tenha encontrado a fé viva para realizar o milagre. Precisamos crer sem duvidar no coração, crer até o fim, através de uma fé sobrenatural que está dentro de nós.
Amém, queridos? Provérbios 4, 23 vai dizer que de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia fala muito de coração, né, que é o nosso homem interior. Então, o segredo é liberar a fé que vem do coração. Aplicar para a cura, aplicar para os estudos, amém? Aplicar para o casamento, para a família, liberar essa fé que vem do coração. E mais um segredo, a fé sobrenatural é baseada na palavra de Deus. Então, a fé precisa vir do coração e a fé precisa estar baseada na palavra. Talvez nós falamos assim, eu creio que o milagre vai acontecer, mas qual é a base na palavra? Onde está escrito? Eu preciso estar calçado, apoiado na palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma coisa importante a fazer, sempre que orarmos por algo, nós devemos procurar um texto bíblico, né? E quando nós enchemos o coração com a palavra, não tem erro. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, promessas que não estão lá por acaso, são promessas de Deus para cada um de nós, e Deus quer que nós saibamos que elas existem e como nos apropriar de cada uma delas. E nós fazemos isso conhecendo e ruminando, e meditando nas promessas e tomando posse. Então, vou dar um exemplo. Nós precisamos orar por cura. Aonde na Bíblia que eu vou encontrar a base para orar por cura? Salmo 103, de 1 a 3. Bendiga minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Então, já encontrei um texto bíblico. Isaías 53, 4 a 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Tem mais um texto que eu encontrei que me dá base para orar por cura. Mateus 8,17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, está recheado de passagens, de textos sobre cura. 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo. Espero que você esteja anotando esses textos. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que lhes era mortal. Vou ler o último texto, 3 João, versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então eu vou pegar todos esses textos bíblicos, e eu vou me apropriar deles, e eu vou orar baseado na palavra de Deus. A fé sobrenatural é baseada nas promessas que estão na palavra de Deus. Então eu vou procurar textos, por exemplo, sobre a área de finanças. Isso vai ser o seu dever de casa. Não vou dar os textos para você, você vai ter que procurar. Versículos sobre uma família feliz, uma família próspera. Só procurar que tem. Versículos sobre como andar em vitória contra o pecado. A Bíblia nos dá todos esses fundamentos. Eu quero dar aqui, quem aqui é estudante, está na escola ou faculdade, levanta a mão. Eu vou dar um texto para você. Toma posse aqui, ó. Salmo 119, 99.
Diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então você toma posse, que você vai ter mais sabedoria do que o seu próprio mestre. Amém? Você recebe aí, estudante? Amém? Então eu fico ruminando, meditando na palavra, eu recebo o milagre porque ele prometeu que assim o faria. Então eu preciso crer no coração, uma fé baseada na palavra. E o próximo passo é declarar a palavra. Tudo na vida cristã advém de uma fé que se crê com o coração, uma fé baseada na palavra, que nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Todo milagre que recebemos de Deus é pela fé sobrenatural, crendo com o coração e confessando com a boca. Qual que é o maior milagre de todos? Quem sabe? O maior milagre que nós podemos receber. Qual que é? O maior milagre é a salvação, tá, gente? O maior milagre que nós poderíamos receber é a salvação. Como que funciona? Eu creio com o coração e confesso com a boca. A cura eu recebo declarando. O batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa. A vitória contra a enfermidade, como eu falei aqui antes, a vitória sobre o vício, eu recebo declarando a palavra. Corações e lábios que declaram a palavra de Deus. Amém? Romanos 10, de 8 a 10, pode abrir a sua Bíblia, ou acompanhar aqui na tela. Romanos 10, 8, fala assim: porque o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então eu preciso encontrar a palavra, receber a palavra e ficar declarando a palavra de Deus. Amém? Quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, né? A expressão sem forma e vazia é melhor traduzida como caos, um lugar assolado, desolado. E Deus disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja plantas e houve plantas. Haja e houve. Do vazio, do caos, Ele criou ordem e beleza. Então, com a nossa boca cheia de fé, cheia da palavra de Deus, nós alteramos o caos que está em nosso redor. Talvez o caos que está na família, na vida profissional e financeira, nas amizades, nos estudos. Você coloca ordem no caos, você estabelece sobrenatural de Deus. Você dá substância ao milagre em nome de Jesus. Amém? Salmo 91, 10. Vamos examinar o Salmo 91, 10. Fala assim. Muito conhecido aqui esse salmo, né? Muitas pessoas deixam aberto nessa página, coloca na estante ou na empresa. Fala assim: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Queridos, isso é tremendo. Isso não é uma palavra mágica, mas uma palavra para ser apropriada pela fé. Nenhum mal chegará na minha vida, nenhum mal chegará na minha família, nenhum mal chegará na minha tenda. Que promessa incrível! Esse é o versículo 10. Vamos ver o versículo 9, um antes. Fala assim: você disse, ou seja, com a sua boca, o Senhor é o meu refúgio. E ao declarar isto, você fez do Altíssimo a sua morada. E por causa disto, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém, queridos? Então vamos declarar assim, eu vou falar, você repete.
Eu digo com a minha boca, baseado na palavra, cheio da fé sobrenatural. O Senhor é o meu refúgio. Eu faço do Altíssimo a minha morada. Nem o mal me sucederá. E praga nenhuma chegará nem perto da minha casa. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Então eu preciso declarar a palavra. E o próximo segredo é liberar a fé com uma santa agressividade. Eu preciso ter uma fé agressiva. A fé natural, como eu falei aqui antes, muitas vezes ela é passiva. A fé sobrenatural, ao contrário, é agressiva, proativa. Vamos ver Isaías 54, 17. Nós precisamos olhar para esse texto assim com ousadia no Espírito. Fala assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém, queridos? É para ter agressividade, ousadia. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Os que se esforçam apoderam-se dele. Quando eu entendo e caminho nesta fé, sabe, eu altero o meu ambiente ao redor. E o Senhor nos chama para desfazer as obras do diabo e implantar o reino de Deus sobre a terra. Amém, queridos? Amém. Através de uma fé viva, através de uma fé agressiva, nós colocamos o diabo para correr. Amém? O diabo vai sair endemoniado, mas vai sair em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 João 4,4, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitos crentes erram no seguinte, que muitos crentes fazem a seguinte oração: Senhor, afasta o diabo de mim. O diabo está me tentando, faz alguma coisa. Mas a Bíblia diz que eu posso resistir o diabo e ele fugirá de mim. Amém, queridos? Vamos ver Marcos 16, 17. Fala assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, a fé sobrenatural, em nome dele, na autoridade de Jesus, nós expulsaremos toda a espécie de demônios em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, você vai dizer: eu não aceito mais tal situação na minha vida. Não aceito mais esse vício. Eu tenho autoridade para expulsar e crer que o monte irá se mover. Amém? Aí ficar tomando posse da palavra de Deus e declarando e sendo agressivo na sua fé. Hebreus 2,14. Eu estou acelerando aqui para a gente terminar no tempo. Fala assim: portanto, desde que os filhos têm carne e sangue comum, também ele, semelhantemente, participou dessas coisas para, pela morte, destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo. Jesus deixou a sua glória para se tornar um de nós. E quando ele morreu na cruz, diz a palavra, que ele destruiu todo o poder da morte. Aí você pode perguntar: então o diabo não existe mais? Existe ainda, mas inoperante. O poder dele foi tirado. E quando você está em Cristo, se o diabo tentar contra você, ele está na ilegalidade, porque ele não tem mais poder. Jesus o tornou inativo. A Bíblia diz que Jesus já esmagou a cabeça dele. Amém, queridos? Glória a Deus.
Lucas 10, 19. Diz assim: pisarei em serpentes e sobre todo poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então está aqui a base, para você ter autoridade, para colocar o diabo para correr em nome de Jesus. Libere uma fé com santa agressividade. O próximo e último tópico: libere uma fé perseverante. Este é um grande segredo. Existem pessoas que até movem numa fé sobrenatural, recebe a palavra, declara a palavra, só que passou algum tempo, já estão jogando a toalha, perdem o milagre por não perseverar. Hebreus 6,12 fala assim, Hebreus 6,12: para que não vos torneis indolentes. Já vou explicar o que é indolente. Mas não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós precisamos entender, queridos, que as promessas não vão cair sobre nós como fruta madura cai da árvore. Deus prometeu? Sim, mas eu vou herdar. Eu vou tomar posse das promessas pela fé e pela longanimidade, longo ânimo. Mesma coisa que perseverança, eu tenho um longo ânimo. E o texto fala para não ser indolente. O que é indolente? Preguiçoso. Tem muita gente que não tem preguiça para estudar, que não tem preguiça para trabalhar, mas é espiritualmente preguiçoso. Não tira tempo para conhecer as promessas e aplicar na sua própria vida. Queridos, nós precisamos ter aquela lista que eu te falei, das promessas que estão aqui, que são para nós, que eu preciso conhecer e tomar posse, e deixar de ser indolente. Amém? Aí nós olhamos para aquelas promessas do Velho Testamento, né? E podemos perguntar: será que se aplicam a nós? A lei não se aplica mais, mas quanto às promessas? 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 1:20, fala assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Amém? Todas as promessas são nossas. Mas é minha responsabilidade não ser preguiçoso, mas ir atrás das promessas com fé e perseverança em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui um último texto. Você já pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ler esse texto aqui. Êxodo 23, 25 e 26 fala assim: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Amém? Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estou pregando essa palavra para mim mesmo. Eu sou o primeiro que precisa aprender esses princípios tão poderosos. E eu tenho tomado posse, Deus tem feito tanto na minha vida, e eu sei que Ele tem muito mais ainda para fazer. Eu falei sobre uma fé sobrenatural. Querido, a fé sobrenatural, no final das contas, é uma fé simples. Eu vou te dar uma ilustração para a gente entender por que a fé ela é uma fé simples. Havia uma comunidade rural sofrendo por falta de chuva. Já contei essa história há muito tempo atrás, muitos vão lembrar. Então,
E você sabe que na zona rural, a chuva é um elemento importante, porque as pessoas têm as plantações e tudo mais. Então, estava já um tempo sem chover. E marcaram uma reunião para orar por chuva. Tinha lá a associação de moradores, né, da comunidade, marcaram a reunião para orar por chuva. Será tal dia, tal lugar, todo mundo vai comparecer. Todos foram para orar por chuva. Mas uma criança chamou a atenção na sua atitude. O que ela fez? Ela já foi com o guarda-chuva na mão. Porque eles iam fazer o quê? Orar por chuva. Então, ele já tinha dentro de si uma fé sobrenatural. Ele recebeu aquela palavra. Nós vamos orar por chuva. Eu já recebo essa palavra. E ele guardou a palavra. E ele agiu de acordo com a sua fé. Então, quando você for orar, leva o guarda-chuva. Amém, queridos? Falando nisso, vamos recapitular aqui. Então, haverá momentos que vamos precisar de uma fé sobrenatural. Vamos precisar mais do que pensamento positivo, mais de uma fé bíblica, uma fé viva. E todo aquele que nasceu de novo já possui uma fé sobrenatural, uma fé que vem do coração e não da mente, uma fé baseada na palavra de Deus. E além de aplicar uma fé baseada na palavra, eu preciso declarar a palavra. A fé sobrenatural, ela deve ser agressiva, proativa e perseverante, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, nós vamos orar. Aleluia. Amamos Jesus. Pai bondoso, tua graça bastou, me resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és. Declare isso. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Lindo Salvador, que me aproximou, das cinzas me tirou e das maldições quebrou. O Redentor, sua mão me libertou. Pra sempre cantarei.
promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar, pois tu és fiel, 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 tu és fiel, pra sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim. A última vez declare isso, as tuas promessas são sim, amém. Aleluia. Confiamos em ti, Jesus. Descansamos em ti, Jesus. Aleluia. Todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Levante a sua mão bem alta. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós recebemos essa palavra, como nós precisamos crescer em fé, desenvolver essa fé sobrenatural que já está dentro de nós, essa fé que vem do coração, essa fé que vem do coração, essa fé que está baseada na palavra de Deus, essa fé que eu preciso tomar posse, que preciso me apropriar e declarar. Me ajude nesses dias, Pai, a tomar posse dessas verdades espirituais, que eu não seja indolente, mas que eu tenha uma fé agressiva, que eu tenha uma fé perseverante em nome de Jesus, e possa viver os teus planos, que eu possa viver os teus projetos, Pai. Cada uma das suas promessas se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Vem sobre cada um, vem sobre cada coração nessa manhã, nos enche com essa fé viva, com essa fé bíblica, com essa fé sobrenatural, que não vem da mente, mas que vem do homem interior. O Senhor é o autor da fé, que está dentro de nós, nos equipando e quer se mover, Pai, que nós possamos nos mover em fé, nós possamos nos mover em ousadia, em nome de Jesus. Equipa cada um de nós nessa manhã com esta fé sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Amamos, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.